A santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Grande alegria do meu coração em ter a sua companhia junto comigo para cumprirmos este propósito maravilhoso de fazermos a leitura diária da Bíblia. Acredito que para nós é um grande privilégio estarmos nos colocando diante da presença do Senhor, estudando a sua palavra sagrada, a Bíblia, porque muitas pessoas têm o desejo, gostariam de ler a Bíblia, mas às vezes por serem muito atarefados, não terem tempo, não conseguirem criar esta prioridade, criar esta rotina de fazer a leitura e estudo da Bíblia, acabam deixando passar este presente maravilhoso que o Senhor está dando para nós. Então, se você puder, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, leve a palavra do Senhor para mais pessoas e assim como é bom para a gente, certamente será bom para outras pessoas também. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodos, capítulo 13. No capítulo anterior, um capítulo muito rico, muito importante da instituição da Páscoa, vimos toda a orientação que o Senhor passou para que pudesse se cumprir a última praga enviada por Deus à terra do Egito e também preparando a saída dos hebreus, dos israelitas, da servidão debaixo das mãos de Faraó. O último verso do capítulo 12, o capítulo anterior que nós lemos, diz assim: E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. A palavra aqui na minha Bíblia é exércitos, mas ela pode também ser entendida como grupos, né? Eles foram saindo por grupos. Que dia é este? O dia que o Senhor instituiu a Páscoa. E no capítulo 13, o Senhor ele fala sobre os primogênitos que serão santificados a Deus. Então ele diz a Moisés: Santificai-me todos os primogênitos, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homem e de animais, porque é meu. Quando ele diz abrir a madre, o primeiro filho homem, se essa mulher ela tivesse 1, 2, 3 filhas, não seria considerada nenhuma dessas mulheres como primogênito. O primogênito era o primeiro filho homem. O primeiro macho nascido de animais era consagrado ao Senhor e o primeiro filho homem também consagrado ao Senhor. Neste tempo, ainda não foi constituída o sacerdócio dos levitas. Por isso que os primogênitos são santificados ao Senhor. Mais para frente nós vamos ver que passa a existir o sacerdócio dos levitas, aqueles que não herdaram terras lá em Canaã, e por isso eles ficaram com o sacerdócio. Mas por enquanto o Senhor está dando essa ordem: todo primogênito será consagrado, porque este primogênito será aquele reservado a Deus que vai disseminar a palavra de Deus, e nesse tempo ele tem o papel de sacerdote. Então vejam como é importante a evangelização. Deus está nos separando, nós estamos representando esse primogênito, aquele que Deus está separando para falar da sua palavra. Isso é uma bênção que eu tenho certeza que você ainda não tinha consciência, que todas as vezes que nós falamos do Evangelho, que nós disseminamos a palavra de Deus, nós estamos representando o primogênito sagrado do Senhor. Glórias a Deus. Depois, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver a respeito do primogênito outra vez. No verso 3, Moisés diz ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, porque é o dia que eles estão saindo, o dia que o Senhor institui a Páscoa, eles estão saindo da terra do Egito. E lembre-se que Páscoa é passar por cima, né? Passar, é dar o livramento, porque o Senhor livrou todos os hebreus, todos os israelitas que não tivessem seu primogênito morto, assim como nas casas dos egípcios.
Então ele diz: lembrai-vos deste dia em que sairdes da terra do Egito, da casa da servidão, pois com mãos fortes o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Eles vão comer pães asmos. Pão levedado é aquele pão com fermento. E o fermento, ele representa o pecado. Então, durante 7 dias, o que na verdade eles vão estar fazendo? Aqui vai estar dizendo que eles não vão trabalhar durante 7 dias. No último dia haverá uma grande festa, que durante esse período só vão comer pães asmos, pães sem fermentos. Não só do comer, do se alimentar, mas quando ele diz sobre esses 7 dias que não comerão pães levedados, é não praticar o pecado, é não fazer mal ao próximo, é estar em comunhão com o Senhor durante esse período de Páscoa, né? E no último dia o Senhor está instruindo que haverá uma grande festa, mas tudo isso quando eles estiverem na terra prometida. Durante os 40 anos que eles passam no deserto, não se fez a festa da Páscoa, nem a festa dos pães asmos, porque elas estão interligadas, mas são festas diferentes. Em alguns lugares se chama a festa do pão asmo como Páscoa e vice-versa, porque elas estão interligadas, mas não é a mesma coisa. É porque o Senhor orientou que durante a Páscoa não se comeriam pães levedados, sendo chamados de pão asmo, aquele que não tem o fermento. E hoje, no mês de Abibe, vós saís. Que mês é o mês de Abibe? É o primeiro mês, é o mês que o Senhor que instituiu para eles. Assim, a partir de agora, vocês vão estar contando como o primeiro mês. Este é o primeiro mês dos hebreus. Mas para o nosso calendário civil é como se fosse o 7º mês. E para eles, este primeiro mês é quando na primeira lua nova se inicia a primavera no hemisfério norte. Então, iniciando a primavera no hemisfério norte, este mês de Abibe, que para nós seria o 7º mês, para os hebreus é contado como o primeiro mês. Aqui na Bíblia, na minha Bíblia, é escrito Abibe, mas em algumas versões vai existir o Avive, troca a letra B pela letra V, mas é o mesmo significado. E acontecerá que quando o Senhor te houver colocado na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que daria, esta terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Então ele passou toda a ordem e disse: quando o Senhor te colocar nessa terra, você vai guardar todo esse estatuto. E 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá uma festa ao Senhor. 7 dias comerás pães asmos, e o levedado não será contigo, nem ainda fermentado será visto em todos os teus termos. Aquilo que nós já tínhamos explicado, o Senhor conclui aqui. Agora no verso 8, o Senhor diz assim: e naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor tem me feito quando eu saí do Egito. E será por sinal de tua mão e por lembrança dos teus olhos, para que a lei do Senhor seja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo de ano e ano. Glórias a Deus. Ele está dizendo assim, olha, dê um testemunho para os seus filhos. Fala para os teus filhos o que eu estou te dizendo agora. Porque quando você chegar lá na terra prometida, aquela que mana leite e mel, você tem que se lembrar de todo esse estatuto que o Senhor te mandou, e você fará isso de ano em ano. Lembre-se de não comer o pão levedado durante 7 dias, e ao 7º dia terá uma grande festa ao Senhor. Guarda o teu pé e a tua boca e o teu coração do pecado. Sempre, mas nesses 7 dias era uma ordem. No verso 12 diz: apartais para o Senhor tudo que abrir a madre de frutos de animais que tiver os machos serão do Senhor. O
que nós já tínhamos falado, que todo primogênito seria resguardado ao Senhor, o macho do animal seria sacrificado ao Senhor, e o primogênito dos homens é santificado, porque é aquele que estaria com o sacerdócio até chegar o momento dos levitas. Então, no verso 17, o Senhor passa a guiar o povo que saiu do Egito, aquela quantia que nós imaginamos ser algo próximo ou superior a 2,5 milhões de pessoas. Ele guia o povo pelo caminho, tirando o seu povo, israelitas, da terra do Egito, e diz assim: e aconteceu que, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Glórias a Deus. O caminho mais curto para eles saírem do Egito, para eles poderem estar atravessando, tinha que dar uma volta, né, no Mar Vermelho. Eles tinham que passar pelas terras dos filisteus. Mas entrando na terra dos filisteus, certamente haveria uma guerra. Então o Senhor, guardando o teu povo, Ele faz dar uma volta, porque os filhos de Israel saíram armados. Eles estavam prontos para a guerra. Alguns, outros talvez houvesse esse arrependimento. E justamente para que não tivesse dúvidas no coração dos hebreus, dos israelitas, o Senhor fez eles darem uma volta, e nós vamos entender que tudo feito pelo Senhor tem um propósito, tem um porquê do Senhor estar fazendo, nos levando pelo caminho mais longo. Então Deus fez rodear o povo no caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E no verso 19, Moisés toma os ossos de José para tirá-los da terra do Egito. Então Moisés está saindo da terra do Egito junto com os ossos de José, porque no seu leito de morte ele diz assim: certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Glórias a Deus. E aquele cumprimento, a palavra de José estava sendo acatada, eles estavam cumprindo o desejo do coração dele, carregando os ossos dele para enterrarem junto com seus pais. No verso 21, no penúltimo verso, queridos, é maravilhoso, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo. Desde o fundamento do mundo, o Senhor cuida de nós com muito carinho. E nesse momento tão delicado, no momento de saída de um país, numa perseguição, numa guerra iminente, onde todos estão muito angustiados, ansiosos, porque eles não sabem o que vai acontecer, veja o que o Senhor faz no verso 21. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Amém, glórias a Deus. De todo o capítulo 13, que fala da consagração dos primogênitos, o que eu quero que a gente possa estar refletindo é sobre o verso 21, 22. O Senhor, Ele guia numa coluna de nuvem, eles estão andando pelo deserto. Imagine o sol escaldante, que não deve ser o deserto, porque nessa época eles estão saindo, está se iniciando a primavera, então já é calor. E o Senhor está adiante deles, ali está a nuvem, antes deles e cobrindo todo aquele povo. O Senhor está guardando eles para que eles não se queimem, para que eles não se machuquem. O Senhor estava adiante e sobre eles, cuidando deles. E à noite, para que eles não parassem, o Senhor fazia uma coluna de fogo para que aquecesse os seus filhos, porque todos nós sabemos que o deserto
Durante o dia é um calor escaldante, mas à noite é um frio que pode matar as pessoas, porque é muitos graus abaixo de zero. Então o Senhor colocava aquela coluna de fogo para aquecer e alumiar os seus filhos, mostrando para eles a qual direção eles tinham que estar seguindo e para que eles não parassem. Irmãos, isso te traz algo no teu coração que diz assim: eu estou contigo, eu seguro a tua destra, eu firmo os teus pés. Não é isso que a gente sempre fala nas orações? E é isso que o Senhor está dizendo aqui no verso 21 e 22. O Senhor está adiante de nós, o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos aquecendo na noite, nas trevas, no frio. O Senhor está aquecendo a nós. Ele é o nosso lumiar, é a nossa luz. Por que estamos com medo da treva? Por que estamos com medo da escuridão se o Senhor é conosco? De dia e de noite o Senhor é conosco. Glórias a Deus! Que mensagem maravilhosa este capítulo 13 trouxe para nós. Então guarda no teu coração Êxodos, capítulo 13, versículos 21 e 22. Eu vou ler mais uma vez para que você retenha esse verso aqui, ó, guardado, junto com você. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos orar com essa comunhão maravilhosa que está dentro do nosso coração. O Senhor está dizendo que de dia e de noite o Senhor está conosco. Glórias a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus querido, Deus de glória, honra e misericórdia. Senhor, grande alegria do nosso coração em lermos este versículo e nos enchermos de esperança, de fé, de coragem, por sabermos que o Senhor é que nos guia durante o dia, durante a noite, nunca nos abandona, que na escuridão, mesmo na escuridão, o Senhor alumia nossos pés, nos mostra qual é a direção que temos que seguir. Pai, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos pelo dia de hoje, por toda a preparação que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela leitura deste capítulo tão rico e tão maravilhoso que aqueceu o nosso coração e aumentou a nossa fé. Senhor, te pedimos que olhe pelos teus filhos nessa terra, tantos, Pai, angustiados, enfermos, enlutados, que o Senhor possa ter misericórdia de seus filhos e socorrê-los com cada um com a sua necessidade. Pai, te agradecemos por tudo, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, te agradecemos, Pai, pelo todo o amor e carinho que o Senhor tem tido conosco. Pedimos, Pai, assim como guiaste os seus filhos, os hebreus, pelo deserto, que o Senhor continue nos guiando nesta terra, até o dia que possamos dormir na paz do Senhor. Por tudo te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho amado, nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe grandemente. Um beijo, eu te espero amanhã.